Olá, seja bem-vindo. Você está em TV Web Comunhão e emissoras associadas. Eu sou Arthur Souza e esse é o Espírito da Coisa. Hoje conosco em nosso estúdio temos Denise de Lucena, essa paraense que morou longo tempo na Bahia e hoje reside em Curitiba, no Paraná. Tem formação em artes visuais, teatro e dança. É casada com Edmundo César e mãe do Davi e da Vitória. Seja muito bem-vinda, Denise. Obrigada a todos pelo convite. Estar aqui com vocês é uma grande alegria. Então, Denise, hoje nós vamos ter uma conversa muito bacana a respeito de dança e dança espírita. Então, para começar, eu gostaria de saber de você como foi esse seu contato com a dança e principalmente o seu primeiro contato com a dança espírita. Então, a dança surgiu primeiro na minha vida, né? Assim, aos 13 anos eu já fazia balé, né? Como a maioria das meninas, e acabei indo para a área profissional da dança, né? E na faculdade, fazendo teatro, foi que eu tive meu contato com a doutrina espírita, através do que seria depois do meu esposo, né? O Edmundo César, que me apresentou o Livro dos Espíritos e me convidou a fazer parte, né, da parte técnica, né, da iluminação, do espetáculo que o Renato Prieto fazia na época, que era o Além da Vida. Então, a doutrina entrou na minha vida já me abraçando com a arte, né? E aí foi pouco tempo para a gente pensar, né, como reunir essa informação, essa formação que eu tinha na área da dança, né, com a própria doutrina. Nós iniciamos a atividade primeiro, né, junto à Federação Espírita do Estado da Bahia, dentro da coordenação de artes, né, com o trabalho com o teatro. E a gente fazia preparação corporal, né, da turma, trabalhava montando algumas coreografias para os espetáculos. E daí foi o nosso primeiro exercício, né, em ligar esse trabalho com a doutrina. Mas, Denise, a dança é uma manifestação artística que é tão contida em si mesmo. Por que dança espírita? Então, é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, né? Assim, mas é uma proposta nova? É um estilo novo? Tem alguma coisa de diferente? E o que a gente tem sinalizado sempre, né? Eu sempre brinco até com a questão da gramática, né? Estava comentando isso com você ontem, né? De que assim, o adjetivo ele traz uma qualidade para o substantivo. Né? Então, a partir desse princípio, se eu acrescento espírita à dança, é porque eu estou qualificando essa dança. Né? Então, o que a gente tem destacado e buscado sempre sinalizar, né, é que se a gente quer dançar por dançar, tem muitas escolas, tem muitas academias, né? Em todas as cidades, em todos os lugares, né? Você pode ir fazer a sua dança, o estilo que você quiser, o que você gostar de fazer. Né? Mas quando a gente se propõe a agregar, né, à dança o adjetivo espírita, né, a gente está querendo dizer com isso que a gente quer uma dança que ela seja embasada, que ela seja olhada, pensada, realizada com os fundamentos da doutrina espírita. E aí a gente se coloca numa posição de que assim, a gente abdica da dança, mas a gente não abdica do espírita. Né? Então, se a gente vai buscar para uma dança espírita, o que a gente tem que olhar? Né? Pegar qual é o objeto de estudo da dança em si? É o corpo. Então, a dança espírita vai ter como objeto de estudo, né, como objeto de pesquisa, o corpo sob o olhar, sob a ótica espírita. E aí as pessoas começam a compreender um pouco qual é o nosso diálogo com a dança e a doutrina. Né? Então, se a gente percebe, se eu perguntar assim, nossa, mas onde é que a gente vai encontrar na literatura básica, na literatura espírita, sobre dança espírita? Talvez poucas pessoas possam me responder. Mas se eu perguntar, né, onde é que a gente encontra na doutrina sobre corpo? Aí facilmente a gente enumera, né, várias literaturas, vários trabalhos de peso, inclusive dentro da própria obra básica, a sequência da obra de André Luiz, né? A gente estava comentando na palestra hoje pela manhã, de que a gente se baseou, estamos agora nos debruçando sobre a evolução entre dois mundos, né? Eu disse, nunca vi um livro tão dança, né? Porque ele fala de corpo em cada quase 2 páginas, né?
Então, é um livro para a gente perceber justamente, né, recolocar o corpo no lugar do santuário sublime que Emmanuel nos diz. E quando você fala do corpo, isso me remete à questão do indivíduo. E para mim é um pouco contraditório, porque quando a gente pensa em dança, pelo menos eu penso muito em dança espetáculo, em dança expressão artística para a plateia. Como é que é essa ligação do corpo, da dança espírita e o indivíduo? Então, a dança espírita, né, ela é uma história que está sendo construída, né? Dentro da área de arte, ela é a caçula, vamos dizer assim, né? Embora na história da arte a dança seja a mãe de todas as artes, dentro da doutrina espírita ela acabou chegando por último e a gente compreende bem essa necessidade, né, por ela estar focada justamente na questão do corpo, né? Mas aí ela vem trazer uma história que já tem algo de cerca de 20, 25 anos. Né? Então existem grupos já com 15, com 20 anos de existência. A nossa referência principal dentro da dança espírita tem sido a Mostra de Dança Espírita de Araras, né, no interior de São Paulo, junto com o Instituto de Difusão Espírita, né, que criou praticamente o primeiro grupo de dança espírita, que é o GD, que é o Grupo Espírita de Dança Evolução. Né? Então, alguns grupos que nós temos hoje, eles têm esse foco no artístico. Mas o artístico, como a gente está falando de dança espírita, né, então é um artístico voltado para o belo, para o estético, né, na busca do belo que leva ao bem, do bem que traz ao belo, né, e não mais da busca da vaidade, da busca do aplauso, da busca só simplesmente da técnica pela técnica. Né? Mas o que a gente tem percebido ao longo dessa história é que a dança espírita, pela base doutrinária, ela não vai trabalhar apenas com a linguagem estética, né? Mas ela vai estar trabalhando com a visão espírita sobre o corpo. E a gente precisa lembrar, somos corpo, somos perispírito, somos espíritos. E falando sobre o corpo, eu acho que existe uma complicação aí, porque a nossa maneira espírita de lidar com o corpo é um pouco ainda confusa e tende-se a uma erotização, vamos dizer assim, do corpo. Como que a dança espírita lida com isso dentro de uma proposta de divulgação doutrinária? Sim, é uma coisa interessante porque assim, nós somos reflexos, né, da nossa sociedade, da comunidade onde a gente está inserido. E se a gente fosse remontar ao início da história da humanidade, a dança fazia parte do sagrado. A dança estava ligada à comunicação com o divino, né? Aí isso vai ser quebrado só a partir da Idade Média, né? Onde você tem uma cisão realmente entre corpo e espírito. E aí você vai, para libertar o espírito, mortificar o corpo. Né? Essa visão a gente vai carreando ao longo da história, né? E trazendo para nós, para nossos conceitos, e aí, inevitavelmente, isso vai ser impregnado também dentro da doutrina. Mas se a gente se debruçar sobre o que os espíritos falam sobre o corpo, né? Até mesmo dentro da própria obra básica, né? O próprio livro dos espíritos, a gente vai estar sinalizando de que o corpo é sede do espírito, é instrumento dele para a evolução, né? Emmanuel tem um capítulo no livro Roteiro, né, que é intitulado exatamente Santuário Sublime, em que ele vai falar justamente do corpo como o santuário sublime do espírito. Então, na verdade, o corpo é o nosso instrumento de evolução. Né? Então a gente precisa retomar esse caminho que a gente fez, né? E recolocar o corpo nesse contato com o sagrado e com o divino. Mas como dizer isso para as pessoas? Que é isso que está sendo feito? Pois então, a gente precisa, né, se debruçar sobre a nossa própria literatura, sobre nossa própria base doutrinária. Uma coisa que eu acho muito interessante é que justamente por lidar com o corpo e com uma linguagem que a gente já encontra uma certa resistência em função disso, né, a gente acabou meio que forçando o pessoal que está trabalhando com a dança espírita, né, a se debruçar mais sobre o doutrinário, a ter mais cuidado com o que apresenta,
vestimenta, né, a ter uma relação de ressignificação desse corpo, né? Então, buscar outras referências. E o que a gente tem percebido, né, além desse mote, né, desse viés da questão estética, a gente tem encontrado grupos que têm trabalhado, por exemplo, junto da evangelização, né, num processo de educação do ser, de reencontrar no seu corpo as memórias, né, que vem acarreando nessa história milenar e trazer uma nova vestimenta através da dança. Né? Então você tem um outro olhar de buscar a espiritualização desse corpo, porque a gente não pode espiritualizar, né, o ser se a gente mortificar esse corpo. Né? No próprio Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai ter essa fala, né? Assim, ali onde fala sobre corpo e espírito, né? Nós somos inteiros, nós somos os três ao mesmo tempo. A gente não pode trabalhar, né, apenas com o ser, anulando justamente o instrumento que a gente tem. Então, assim, a gente não pode estar queixando-se do violinista, né, do violino, porque o violinista é ruim. Essa questão do corpo é a nosso maior entrave, né? As pessoas sempre têm uma maior resistência, porque a nossa referência do mundo é essa, né? A gente aí fora está vendo o quanto a banalidade, né, o quanto a vulgaridade está presente no corpo, né? E é justamente esse suporte da doutrina, né, o conhecimento desse corpo como instrumento do ser, né, o conhecimento do corpo como possibilidade de ressignificar, né, as suas memórias, as suas histórias, né, trazendo os alicerces da doutrina, é que vai nos dar o suporte dentro da dança para a gente poder estar fazendo o trabalho com esse corpo, utilizando ele de forma sublimada e não, né, na forma vulgar que o mundo faz. Então, é isso que a gente justifica muito com o pessoal que começa a fazer o trabalho da dança, é assim, se você só quer dançar, você não precisa estar na casa espírita. Né? Você pode fazer em qualquer lugar. Né? A dança está aí no mundo para quem quiser, do jeito que quiser. Mas se você quer estar na casa espírita, quer usar a dança como um instrumento, né, de ressignificação do corpo, de conhecimento da sua história, porque a gente traz, né, em nós todo esse passado milenar que nós construímos. Né? A natureza não dá saltos, então para que a gente possa espiritualizar esse corpo, a gente tem que iniciar esse processo. E a dança é um exercício disso, né? De trazer para esse corpo a verdadeira função dele. Porque se a gente não precisasse dele, né, a gente não reencarnaria. Com certeza. Né? Denise, mas de qualquer forma, a dança é uma arte, e uma arte que exige lapidação, que exige expressão pensada, elaborada. Você tem uma formação como dançarina, você é uma pessoa que tem uma formação em dança. Mas nós tivemos oportunidade aqui no programa de conversar com o Lucas Montagnier, que é do GD, que você já mencionou aqui também, e que ele teve um caminho completamente diferente. Ele entrou em contato com a dança na casa espírita. Isso. A minha pergunta para você é o seguinte: a perfeição técnica e estética é o objetivo da dança espírita ou a coisa é um pouco mais além? Olha, eu diria que é bem mais além. Né? A história que a gente tem construído tem nos levado a grupos, né, e pessoas ligadas à dança espírita que têm trabalhado, por exemplo, com portadores de necessidades especiais, como é o caso, né, das Casas André Luiz em São Paulo. A gente tem experiência de grupos no interior de Minas trabalhando com as crianças assistidas. A gente teve na última mostra espírita de dança de Belo Horizonte, né, a oportunidade de assistir as crianças dançando a Ave Maria, numa versão cantada em português. E a gente se pergunta, né, assim, eles passaram cerca de 2, 3 meses semanalmente ouvindo a Ave Maria, ensaiando a Ave Maria. Eles nunca mais ouvirão a Ave Maria do mesmo jeito, porque agora isso está impregnado neles, né? Eles conseguiram colocar isso nas suas células. Né? Então, as mãezinhas, né, que cuidavam dos enxovais, por exemplo, as vozinhas, né, que várias casas espíritas têm, geralmente são pessoas mais idosas, né, passam horas sentadas ali fazendo crochê, fazendo bordado, né, elas precisam do trabalho com a dança também para esse corpo cansado, esse corpo já limitado. Né? A gente hoje conversava com uma amiga aqui de Brasília e ela falava sobre assistência às gestantes, né? E a gente dizendo, olha uma oportunidade de trabalho com a dança, né?
porque as gestantes assistidas lá na casa, né, geralmente já tem uma gestação difícil, né, uma relação às vezes com a família, às vezes só uma gestação sozinha, né, e esse espíritozinho que está ali chegando sabe onde é que está vindo, sabe o ambiente que vai recebê-lo, né? Então o trabalho com a dança ali, harmonizando essas gestantes, harmonizando elas em contato com esse próprio bebê que está para chegar, né? A gente tem um trabalho também ligado à questão da terapia, né? Da educação. Então assim, a dança tem hoje, nós temos hoje uma média de quase 30 grupos com um trabalho específico na área de dança. E como que você vê de uma certa forma, essa perspectiva muito ampla para o trabalho da dança na casa espírita? Você acha que os dirigentes de casa espírita, eles têm essa noção de que isso pode ser utilizado em tantas áreas? Porque eu vou reconhecer isso para você agora. Para mim, quando fala assim, dança espírita, eu quero ver um espetáculo de dança que me remonte a uma situação espiritual sublime, edificante, mas eu estou espantado com a quantidade de possibilidades que a gente tem aí. O que a gente tem conversado com os grupos e com as pessoas que se interessam pelo trabalho da dança, né, da dança espírita, é justamente assim, existem grupos que realmente não estão inseridos em casas, né? A gente tem a experiência do GEDRE, que é o Grupo Reforma Íntima do Espírito Santo, que tem um apoio da Federação Espírita, mas a gente sabe que são casos isolados. Né? Mas o que a gente tem buscado sempre é que, sempre que possível, sim, esteja atrelado a uma casa. Né? E para que a dança entre na casa espírita, é preciso que você conheça a casa que você está inserido. Né? Então, se a casa tem um trabalho social, se a casa tem um trabalho mais voltado ao estudo, né? Se a casa tem uma abertura para o trabalho estético, para o trabalho da busca do belo, porque é aí que você vai se inserir e a proposta do grupo vai surgir. A identidade do grupo nascerá da necessidade da identidade da casa. Né? Porque senão você só quer um espaço para ensaiar. E aí se só é um espaço para ensaiar, não precisa ser a casa espírita. Né? Então o grupo tem que estar inserido na casa, ele tem que fazer parte da casa. Né? E aí perceber justamente aonde dentro do espaço da casa, dentro das atividades da casa, né? Aonde é que o conhecer o corpo, o ressignificar o corpo. A gente está falando da música, por exemplo, a música tem uma aceitação muito boa dentro da doutrina espírita, né? E é já ponto pacífico de que a música ela modifica o ambiente, ela modifica a vibração do ser, né? A diferença é que o músico, ele vai pegar essa energia, essa vibração e vai transmitir para o instrumento. O bailarino vai fazer isso no seu corpo e vai utilizar-se desse corpo para trabalhar com a assistência, a plateia que está com ele. Então, primeiro a ser beneficiado com essa energia, com essa vibração, com essa emoção, é o próprio bailarino. Então, se isso vai resultar num produto estético, é uma possibilidade. Porque antes disso, você tem o trabalho do ator, do artista, né? Então, a gente fala assim, por que o artista ensaia tanto? Porque ele precisa primeiro criar nele essa vibração, ele precisa aprender a manipular essa energia, a trabalhar com essa forma de pensamento, com essa ideia, para que na hora da apresentação, a espiritualidade possa utilizar dessa energia para benefício da plateia encarnada e desencarnada. Então, você está dizendo que, de uma certa maneira, um dançarino, um bailarino que esteja realmente conectado e conhecedor do poder que ele tem de mobilização fluídica e vibratória, ele vai dar oportunidade para que a espiritualidade também atue nele para expressar essa nele, vibração. sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar. Né? Porque se a gente... É aquela história do vaso sujo, né? Se o vidro está sujo, você não enxerga nada através dele. Então, precisa primeiro ser o trabalho do artista, e por isso a gente ensaia, repete tanto, a gente fala assim, por que a gente ensaia tanto? É para decorar os passos. Não é. É porque a gente precisa fazer primeiro essa vivência estar em nós e ser verdadeiro em nós. Né? A gente tem uma questão que, assim, nós espíritas, às vezes, estudamos a questão do espiritismo, a questão dos espíritos, e a gente às vezes se pega... achando que espírito é só aquele que vem ou nos orientar ou aquele que nós acolhemos na reunião de intercâmbio, né? E nos esquecemos que eles estão o tempo inteiro conosco,
né? E que nós somos espíritos, né? Então, se todos nós estamos em contato com a espiritualidade, se nós somos espíritos, né, nós também estamos nesse exercício de melhoria. Né? O trabalho é de parceria. Como dizer, as pessoas perguntam assim, Denise, o dançarino então é um médium? É um trabalho mediúnico? Isso é um trabalho de parceria. Né? Ele é um trabalho de troca. E sem dúvida nenhuma, se a gente pensar que a espiritualidade superior, né, não age inutilmente, uma energia que é manipulada, que é trabalhada, que é vibrada ali durante um tempo de ensaio, né, como no caso que eu coloquei, né, da Ave Maria, né, você está ali 2, 3 meses ouvindo, né, com as crianças a Ave Maria, trabalhando com elas o gesto, o movimento, ouvir a música, né? Claro que a espiritualidade se aproveita dessa energia. Né? E muitas vezes a gente se pega compreendendo por que a gente vai assistir um espetáculo e a gente se emociona tanto. A gama de possibilidades do trabalho da dança dentro da casa é muito grande. E para que a gente possa trazer a dança, né, realmente onde ela precisa atuar, a gente precisa conhecer a casa, a gente precisa estar inserida na atividade da casa. Né? Como eu falei, se é só um espaço para ensaio, se é só para dançar, a gente tem outros espaços para fazer isso. Né? Trazer para casa é dialogar com a casa. E uma coisa muito interessante é que, como você colocou, né, muita gente vê no trabalho da dança a questão do espetáculo, né, a questão da estética unicamente. E esse cuidado, né, com essa limitação que a gente tem de ver o corpo ainda muito ligado às questões da sensualidade, das questões do erotismo, fazem com que os grupos que estão surgindo dentro da doutrina, né, tenham um cuidado maior com a pureza doutrinária. A gente não pode trabalhar dentro da doutrina sem conhecer a doutrina. Né? Não se pode falar de dança, de espiritismo através de veículo nenhum se você não conhece espiritismo. Não adianta, não é o veículo, não é a forma que você vai utilizar se a mensagem não chega. O que você está falando, Denise, é que o bailarino espírita, o dançarino de dança espírita, ele é essencialmente espírita? Ele precisa ser primeiro espírita, que é isso que a gente estava colocando, assim, a gente pode abdicar da dança, mas a gente não pode abdicar do espírita. Né? Se a gente tiver que colocar em xeque, né, eu vou dançar ou eu vou ser espírita, a gente vai deixar a dança para a próxima encarnação, mas a gente vai continuar com a doutrina espírita, né? Porque ela só tem a acrescentar a esse nosso trabalho. Então, quando a gente pensa em dança com o olhar da doutrina, a gente pensa em ressignificação. A gente pensa em remodelar esses nossos arcanos. A gente está muito mais próximo da tribo, né, do que da angelitude. Então, para que a gente se aproxime dessa espiritualização, a gente utiliza esse instrumento divino que Deus nos permitiu para estar na Terra. Né? E é esse instrumento que o nosso amigo Moacir Camargo, né, costuma dizer que a gente precisa ser redundante no bem, porque a gente não tem em nós isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós nunca estivemos tão bem. Se o espírito não retroage, né, então nós nunca estivemos tão bem, nós nunca fomos tão claros, nós nunca tivemos tantas oportunidades. Nós vivemos hoje um momento tão importante, né? A gente tem recebido, né, da espiritualidade o tempo inteiro uma informação, estamos em transformação, mas eles têm nos cobrado muito. Porque eles estão esperando que a gente desça do céu, né, esse mundo de regeneração e dê de mão beijada para vocês. A gente está indo reencarnar e vamos passar pela mão de vocês, se preparem para nos receber. E onde que a dança entra como um meio efetivo, fundamental para a divulgação doutrinária? Então, dentro do trabalho dos grupos, por exemplo, vamos pegar exemplo dos grupos que têm, né, um viés artístico como o GEDRE, né, do Espírito Santo, o Crisálida do Rio de Janeiro, o próprio GD de Araras, né? Eles têm uma preocupação, né, de estar o tempo inteiro colocando esses conceitos, esse conhecimento da doutrina, né, à frente do próprio trabalho. Se a gente for fazer uma analogia, se a gente pensar assim, ao subir no palco, se você colocar um espelho diante de você e a imagem que você vê for a sua, desça. Porque a imagem que precisa estar lá é a do Cristo, né?
a gente tem um cuidado muito grande, porque o artista, né, a gente tem, foi uma fala nossa, inclusive lá na Comunhão Mineira, né, que a casa espírita precisa acolher o artista, porque o artista, além do egoísmo e do orgulho, que são as chagas da humanidade, ele tem uma luta férrea contra a mãe desses dois, que é a vaidade. Né? Então, se a gente teve várias oportunidades no passado, né, para colocar a nossa arte lá no alto, né? Eu costumava falar há um tempo atrás, conversando com uma amiga lá em Santos, dizendo para ela que assim, nós já tivemos a oportunidade de estar em muitos palácios, né? Enquanto artistas, enquanto o povo estava na lama, a gente estava lá nos palácios, né? Com os reis, né? Sendo sustentados por eles. Agora a gente precisa ressignificar essa nossa arte, a gente precisa reaprender a trabalhar essa arte, colocando realmente onde ela importa. E quem vai nos dar esse alicerce é a doutrina espírita. Então, quando a casa abraça o artista espírita, ela está auxiliando também esse artista, né, a criar essa âncora, a trabalhar essa questão da vaidade e colocar a sua emoção, a sua sensibilidade, porque o artista tem isso desenvolvido, né? O próprio Emmanuel fala isso, né, que ele está mais conectado com o mundo espiritual do que com o mundo físico, e é comum a gente dizer que o artista está sempre fora da casinha, né? É alguém que está sempre à frente de seu tempo, é alguém que está sempre vendo o que o outro não vê. Ele olha para o cotidiano e vê o que não é cotidiano, né? Ele olha para o comum e vê o incomum, porque ele tem essa percepção da emoção muito avançada, mas a vaidade o derruba. Né? Então, no momento em que ele consegue ter esse aporte da doutrina, esse conhecimento para direcionar a sua sensibilidade, para direcionar a sua emoção, o seu trabalho, ele se torna instrumento da espiritualidade, ele se torna instrumento de divulgação da própria doutrina. Então, ser artista espírita é ser, antes de tudo, espírita. Com certeza, com certeza. É a bandeira que a gente precisa ter à nossa frente. Né? Assim, o nosso espetáculo tem um diretor que é Jesus. E é ele quem tem que estar em cena. Né? É muito interessante porque as palavras que definem numa psicografia o grupo da casa, da nossa casa, que se chama Grupo Teatro Vida, fala exatamente isso. Que o diretor da peça é Jesus. É Jesus. Muito interessante você trazer esse... E a mensagem que precisa estar lá é a mensagem dele. Né? Assim, a nossa oportunidade nesse momento é de justamente poder colaborar com essa situação, não porque somos merecedores dela, mas porque precisamos aprender a ressignificar a nossa arte. Né? Precisamos agora dar veio, né? Colocá-la realmente no patamar correto, no direcionamento específico. E para isso, né, Denise, eu acho que nós temos tido um apoio muito interessante, porque existe uma Associação Brasileira de Arte Espírita, da qual você é membro, faz parte, inclusive de uma das coordenadorias da parte doutrinária, e que eu acredito que pode realmente conduzir esse movimento numa direção segura. Então, gostaria de falar um pouquinho agora sobre a sua participação na Abrarte, sobre os eventos. Né? Eu tenho conhecimento que você participou de várias mostras regionais, você mencionou Araras, mas também em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Esse ano nós tivemos a primeira do Rio de Janeiro. Então você já está aí, conhece todo esse mosaico, né, que está sendo apresentado para a dança espírita no Brasil. Denise, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora sobre a Associação Brasileira de Arte Espírita. Contasse para a gente um pouquinho do trabalho dessa associação, que tem auxiliado tanto as casas espíritas na condução dos movimentos artísticos em suas casas. Então, a Abrarte é realmente uma grande alegria para a gente, né? Quando nós começamos com a comunidade Arte Paz, a nossa instituição lá em Salvador, né, nós já desenvolvíamos várias atividades da casa com a arte. E nós achávamos que era uma coisa localizada, a gente achava que era sozinho no mundo, né? Nós, pobres artistas, tentando falar de doutrina através da arte, conhecer a arte e a doutrina, ver essa ligação, né? E trabalhar em função da doutrina através da arte.
E aí começamos a descobrir que, na verdade, nós tínhamos ecos em vários estados, né? Em 98 nós recebemos uma mensagem da espiritualidade nos falando de que da Bahia partiriam as caravanas de artes para o país. E nós, na época, achávamos que estava falando de nossa casa, né? E foi uma alegria e, ao mesmo tempo, a gente diz, meu Deus, como é que a gente vai levar para o país inteiro, né? O que é isso? A espiritualidade, às vezes, nos pega... A Bahia, como sempre, a estação primeira pois do Brasil, é, né? Então, nós recebemos essa mensagem, aguardamos, e em 2001, né, nós tivemos o conhecimento sobre a mostra de Araras, a mostra espírita de Araras, né, de dança. Em 2004, 2005, nós tivemos conhecimento de alguns grupos no Rio, no sul do país principalmente, que estavam se reunindo e que seria um encontro, né, lá em Araras, para falar justamente sobre a questão do artista espírita. A essa época eles já tinham uma lista de e-mails, né, onde haviam trocas de informações sobre o que cada um fazia e os eventos que aconteciam. E o Edmundo foi a esse evento com alguns colegas nossos lá da comunidade Arte e Paz e trouxe para Salvador o próximo fórum, era o terceiro fórum de arte que acontecia, e trouxe para Salvador, né, o quarto Fórum de Artes. Isso foi em 2007 e foi estabelecido então que nesse fórum seria feita a fundação da Associação Brasileira de Artistas Espíritas. E aí a gente, repassando as mensagens, entendemos o que é que a nossa espiritualidade dizia, né? Na verdade, a Bahia estava saindo as caravanas da fundação da associação, né? E de lá para cá nós temos percebido, né, como a Abraste tem sido importante, não como uma direcionadora, né? Não no sentido de dizer como é que tem que ser feito, o que é que tem que ser feito. Nós temos um movimento espírita num país continental, onde a gente precisa respeitar as diversidades, onde a gente precisa respeitar os movimentos locais, onde a gente precisa estar em harmonia e em diálogo com os movimentos também da doutrina espírita, aonde quer que estejamos. Então, a Abraste, ela não nasce com o intuito de um movimento paralelo, mas ela nasce com o intuito justamente de ser um espaço de diálogo, de troca, de união entre os artistas, né? Entre aqueles que querem trabalhar com a arte dentro da doutrina espírita, para que nós estejamos em contato com o movimento federativo, das federativas, com o movimento espírita. E é uma alegria muito grande para nós saber que a nossa federação maior acolheu e entendeu essa nossa ação, né? Então hoje já a Abraste tem uma fundação recente, se a gente for considerar diante de outras classes representativas dentro do movimento, né? E nós já temos hoje o apoio da Federação Espírita Brasileira, nós temos uma cadeira hoje no CFN, a FEB já nos convidou a colaborar na construção do documento de orientação sobre a arte espírita dentro da Casa Espírita, né? Esse documento ele está sendo revisto e ampliado na próxima reunião agora em novembro do CFN. Então é uma alegria para nós estarmos, né, recebendo esse apoio da nossa Casa Máter, né, e acolhendo também essa nossa vontade, estendendo essa nossa vontade de estar junto às demais federativas, como é o caso da Federativa da Bahia, que nos acolheu enquanto grupo e depois enquanto instituição, o GEDRE, que tem o apoio da Federação Espírita do Espírito Santo, né? Então a gente tem, sem dúvida nenhuma, muito a ganhar com o movimento de unificação e não há nenhum interesse, é claro, no movimento paralelo. Então quer dizer que a Abraste já pegou, não é isso? Nós esperamos que sim, né? E estamos abertos, inclusive na última reunião do Conselho, o nosso presidente, o Cláudio Marins, né, colocou à disposição das federativas a Abraste no intuito de estar junto às federativas nas suas reuniões, nos seus encontros estaduais, nas suas atividades, né, para esclarecer, para dialogar, para trazer a nossa experiência, né? Como eu disse, não no intuito de dizer esse é o caminho, esse é o certo, esse é errado, mas no intuito de ser uma ponte, né? E há uma coisa interessante, o site da Abraste, né, tem um mapinha do Brasil.
que tem ali os seus associados. E é muito interessante a gente ter o contato, às vezes, de algum estado, de alguma cidade, né? Perguntar, mas aqui quem é que é da Abrarte? A gente diz, entra no site da Abrarte e clica no mapa. Né? E aí a pessoa bacana. Vai lá, né? E a pessoa é do Piauí, ela vai lá e clica no estado do Piauí e aparece a lista lá dos associados da Abrarte. Olha, a primeira coisa hoje que eu vou fazer é chegar em casa e clicar no Acre. Se não tiver ninguém, você vai ter que fazer alguma coisa para arrumar alguém no Acre. Exato, eu estou esperando também que aumentem ali o número de participantes associados em Belém, né? Que é a minha terra natal, amada. Né? Que eu também gostaria muito que o Norte abraçasse muito. A gente sabe que tem atividades, nós tivemos inclusive conhecimento de uma mostra de dança lá, mas que ainda está sozinha, aquela estrelinha em cima do mapa, né? Sozinha ali depois da linha do Equador, e a gente ainda está tentando juntar e reunir, né, esse pessoal de lá também. Denise, eu gostaria também de falar de um outro assunto, que é um assunto muito importante para a dança espírita no nosso país, que é a primeira Mostra Nacional de Dança Espírita, que ocorrerá entre 15 e 18 de novembro na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que representa para a dança espírita a primeira Mostra Nacional. É um passo grande, né? A ideia da Mostra Nacional, ela surgiu justamente no ano passado, na primeira Mostra de Belo Horizonte, né? Quando a gente percebeu a necessidade de dialogar, de ampliar, né, esse nosso espaço. Como a gente estava falando sobre a questão, né, das possibilidades da dança dentro da casa espírita, a gente precisa fazer com que esse conhecimento, essa história que está sendo construída, né, chegue até as pessoas. A nossa fala é de que assim, a gente só pode partir de algo que a gente conhece, né? Para a gente se debruçar sobre um trabalho, a gente precisa saber quem foram os pioneiros, que picadas já foram abertas, quais são as necessidades, né? Araras foi um ponto, um marco, né, nessa questão, trazendo a primeira Mostra Espírita de Dança, fez 9 edições consecutivas da mostra, mas a gente sabe que quem está lá no Acre, fica difícil pegar um grupo, né, de dança de 10, 12, 15 pessoas, quando tem criança isso dobra, né? E se dirigir para o interior de São Paulo. Então a Mostra Nacional, ela surge com o intuito de ser bienal, para se alternar com as regionais, e de ser itinerante, para que ela possa permitir, né, que se chegue a outros estados, que é o meu grupo que não pôde ir para Araras, que não pôde chegar até a Mostra de Belo Horizonte, que não pôde chegar até a Mostra do Rio de Janeiro, né, possa chegar até algum lugar onde a mostra vai acontecer. Então essa é a nossa primeira edição. Nós, em primeiro momento, pensamos em fazer em Araras, pela importância de Araras em relação ao movimento, mas ela tomou um crescimento tão grande, nós estamos com quase 300 participantes, né? E Araras não comportaria, não teria como acolher tanta gente, mais trabalhadores, né? E a Federação Espírita do Espírito Santo, que já abrigava o GEDRE, né? O Grupo Espírita Reforma Íntima, nos acolheu então com esta ideia e subimos um pouquinho mais, ficamos mais próximo do norte, quem sabe a gente tem a presença mais firme, né, de lá dos nossos companheiros do norte, do nordeste, do centro-oeste, né, e vamos ver aí onde será essa nossa próxima, segunda edição da Mostra Nacional. Denise, você menciona que não tem uma literatura espírita especificamente sobre dança espírita. Então, como é que a gente pode se conduzir? Existe algum trabalho que está sendo feito no sentido de colocar isso em papel para que as pessoas possam discutir e estudar sobre dança espírita? Então, a gente precisou realmente se debruçar, né, sobre as obras da literatura espírita, né, as obras básicas, as obras complementares, para estar criando esse alicerce de diálogo entre a dança e a doutrina. Quando nós fizemos o curso para coreógrafos em Araras, nós tivemos que realmente elaborar um material, né, para que aqueles que fossem fazer o curso pudessem estar ali com algum norte, né, a guiá-los. Nós compreendemos que essa tarefa ela está em início, ela é um primeiro levantamento, ela é um primeiro olhar
né, sobre a questão da dança, e ela parte exatamente da experiência e da vivência daqueles que fizemos o curso, né? Nós somos 6 profissionais à frente desse curso: o Paulo de Viçosa, a Paula de Campinas, a Eneida de Franca, a Daniela de Belo Horizonte, eu, atualmente em Curitiba, na época estava em Salvador, né? E esqueci alguém? A Maria Ângela, do Rio de Janeiro, né? Então, nós 6 fomos, então, nos debruçar sobre a nossa experiência, a nossa vivência, para fazer, então, um material que nós apresentaríamos em discussão para o trabalho junto aos coreógrafos espíritas em Araras. Nós tivemos 2 edições desse curso. Esse nosso exercício nos levou à construção de 15 artigos. E a reunião desses artigos acalentou em nós uma necessidade justamente de materializar essas informações. Nós fizemos para Araras em um CD, né, gravadinho, tal, com os artigos para aqueles que participavam do evento. Mas a gente percebia que, assim, aquele que não foi a Araras, aquele que não pode ir à mostra, como é que pode, né, iniciar o primeiro pensamento sobre a dança espírita? E acalentamos, então, essa ideia de transformar esses artigos em um livro. E nós temos a alegria, né, de agora, na primeira mostra nacional no Espírito Santo, poder estar apresentando à nossa comunidade espírita, né? Claro, em primeiro lugar, aqueles que estarão lá, que têm interesse imediato sobre a dança espírita, né? O livro Diálogos sobre Dança Espírita, que é justamente o fruto dessa nossa busca, né, de tentar criar um diálogo entre a dança e a doutrina espírita. Parabéns pelo trabalho, parabéns. Obrigada. Denise, para a gente finalizar o programa, eu queria te fazer a pergunta, que é a pergunta que, vamos dizer assim, resume o nosso papo de hoje. Fazer dança espírita, qual é o espírito da coisa? Sem dúvida nenhuma, é a gente estar pronto para enfrentar, né, a nós mesmos. É olhar, né, para a nossa história, para o nosso passado, ver esse espírito milenar que construímos até aqui e colocar a nossa emoção, o nosso sentimento a serviço da tarefa do Cristo. Se a gente quer um mundo espiritualizado, a gente precisa começar a espiritualizar a nós mesmos, né? E o começo dessa espiritualização, ou um caminho possível para essa espiritualização, sem dúvida nenhuma, é através do instrumento do Espírito, que é o corpo. Então, se a gente conseguir colocar o nosso corpo no seu patamar correto, colocar a nossa arte a serviço do bem e do belo, colocar-nos à disposição dessa tarefa de reconstrução para esse mundo de beleza, para esse mundo de bem que a gente quer, né? Dando realmente vazão para que o artista maior se expresse em nós, aí sim a gente vai estar colocando a nossa arte a serviço do Cristo e em seu devido lugar. Denise, muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço a presença, agradeço estar aqui nessa cidade tão maravilhosa, né, que acolhe tamanha importância na vida brasileira, nos nossos dias, né, nas decisões das nossas vidas, e que sem dúvida nenhuma, construída com uma grande importância para a nossa nação, tem aqui também, né, o coração do mundo. O coração do Brasil pulsa em Brasília. Obrigado. Então agradecemos a Denise de Lucena e agradecemos principalmente a você que nos brindou com a sua audiência no dia de hoje. Eu sou Arthur Souza e esse é o Espírito da Coisa.